Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma aula do nosso querido DPA Direção Pedro Augusto e vamos começar sem mais enrolações, tá certo? Dando continuidade ao assunto da constância, dessa vez nós vamos focar num ponto importantíssimo e que às vezes deixamos de passar quando o assunto é realizarmos coisas, tornarmos-nos mais constantes naqueles projetos para alcançar os objetivos que nós queremos, né? Tanto objetivos de natureza material como objetivos de natureza espiritual, de natureza emocional, enfim, qualquer tipo de melhoramento que a gente queira alcançar. E o ponto que nos passa a perceber é o seguinte: a vaidade, ela é um elemento que impede a constância. Puxa, como assim? Sim, a vaidade impede a constância no bem. Eu vou seguir toda essa aula baseado numa frase do nosso querido Rafael Leandro Cifuentes, que é o autor em quem nós estamos nos baseando. Ele diz o seguinte, ó: quem se deixa dominar pela vaidade nunca poderá ser fiel a um compromisso sério. Quem se deixa dominar pela vaidade nunca poderá ser fiel a um compromisso sério. Ou seja, a vaidade, ela impede a fidelidade, ela impede o comprometimento e ela impede o acesso a um compromisso sério, no sentido que a gente está querendo dizer aqui, algo bom, certo? Então, a vaidade impede a fidelidade, a vaidade impede o comprometimento e a vaidade impede a excelência. A vaidade é um veneno para a constância no bem. Um veneno. Ela nos impede de realizar tudo de bom que exija trabalho continuado. Por quê, minha gente? Porque, veja, para você ser constante, você vai ter que ser constante, inclusive naqueles pontos e naquelas coisas que sua excelência não vai ser vista por ninguém. Então, para você ser constante e ser bom em algo e realizar algo de verdade, você vai ter que realizar pequenas tarefas que passarão despercebidas a todos, serão até negadas por todos, porque as pessoas não verão e elas dirão que você não está fazendo. E elas acharão que você não está se dedicando. Mas você está, só que a sua dedicação é oculta. Tudo que exige constância exige essa tarefa oculta. Não tem para onde correr. Suponhamos, você quer ser, sei lá, um bom parceiro, um bom namorado, um bom noivo, um bom marido, obviamente, uma boa esposa, uma boa namorada, uma boa noiva. Vai ter um conjunto de pequeníssimos sacrifícios que nem o seu parceiro vai ver que você está fazendo. A pessoa que está com você não vai ver que você está fazendo. Você vai ter que relevar, por exemplo, dos defeitos do outro, um conjunto de pequenas coisinhas que lhe irritam, que você vai deixar passar. Porque, obviamente, aquilo no conjunto do que a outra pessoa é, aquilo é um detalhe. Só que aquele detalhe lhe fere um pouco. Então, para você ser bom para o outro, para você alcançar a excelência na bondade para com o outro, você vai ter que fazer esses sacrifícios miúdos, esses sacrifícios pequenos da sua própria vontade, de como você gostaria que aquela coisa fosse, de como você sonhou que aquela coisa fosse, de como você desejou momentaneamente ali que os acontecimentos se desenrolassem. E você vai fazendo esses pequenos sacrifícios que aos olhos do outro não serão sacrifício algum. Por quê? Porque muitas vezes ele não vai sequer perceber que aquela atitude é capaz de lhe machucar, é capaz de lhe constranger, é capaz de lhe irritar, é capaz de lhe deixar chateada, é capaz de lhe deixar, é capaz de lhe deixar incomodada. Aquelas atitudes causam um determinado incômodo em você. E por que o outro não vai notar? Porque ele é um pilantra? Não. Porque às vezes aquilo para ele é tão natural, aquilo para ele fez tão parte, digamos assim, da estrutura da vida dele inteira. Ao longo da vida ele realizou aquelas atividades daquele modo tantas e tantas vezes, foi ensinado a agir daquela maneira, aquilo casou direitinho com a personalidade da pessoa. Ela não consegue perceber que isso que para ela é tão natural, para outra pessoa termina sendo tão penoso. Termina sendo uma pequena cruz colocada ali em cima da personalidade do outro. Então, às vezes, o parceiro, por mais interessado que esteja em você, por mais dedicado que seja a você,
ele não percebe realmente que aquilo que para ele é natural, para o outro é penoso. Ou seja, a vida comum daquela pessoa é o extraordinário e o agressivo e o inconveniente na vida da outra. Isso acontece e não tem problema nenhum acontecer. É assim que a vida funciona mesmo. Mas, se você quer a excelência no relacionamento, se você quer dar o bem ao outro, lembra do módulo sobre a bondade? Se você quer alcançar essa excelência, você vai começar a fazer esses pequenos sacrifícios, que serão invisíveis. O seu melhoramento será invisível. O seu esforço será invisível. Você não vai receber, aplauso nenhum. Não vai receber louvor nenhum. Ninguém vai lhe olhar e dizer, meu Deus, como você está se esforçando. Parabéns. É isso mesmo. Ninguém vai fazer isso. Entendeu? Pelo contrário. Às vezes você vai estar se esforçando e a pessoa vai estar lhe espezinhando ainda mais. E aí dentro da sua cabeça você diz assim, filho da mãe, eu já estou fazendo um sacrifício aqui. E tu ainda está dobrando a aposta, colocando mais coisa em cima, mas é porque ele está notando, minha filha. Mas é porque ela não está notando, meu cara. Se você, por exemplo, vamos sair do campo dos relacionamentos, vamos para o campo do estudo. Você quer dar aulas na internet, usar uma imagem que nós já estamos acostumados, né? Você quer dar aulas na internet. Queridão, entre o momento do aplauso nas redes sociais, entre o momento da abertura do carrinho, entre o momento dos comentários, entre o momento dos compartilhamentos e a aquisição do conhecimento necessário para realmente fazer algo sólido, para realmente fazer o bem naquela aula, existe um caminho muito longo. E é um caminho secreto. É um caminho também permeado de silêncio, feito de sacrifícios quase invisíveis, se não invisíveis. É o caminho de você... Ei, vem aqui em casa. Cara, não posso não, que tô lendo. Tô lendo e anotando. Eu não tenho muita prática, bicho. Pra eu ler um negócio assim, eu levo 1h30, 2 horas. Pra ler uma coisinha pouco, eu anoto ali do lado. Lembro de um negócio que eu li, anoto um pouquinho. Eu tô meio lento. Ou eu estou meio lento porque eu tô com falta de prática, porque aconteceu alguma coisa, ou porque eu sou um pouco mais lento mesmo. Porque, de coração, não tem problema. Né? Aí não vai dar pra eu ir não, ó. Aí você olha a foto do pessoal lá. Caramba, velho. Eu devia estar lá. Não, mas eu tenho essa meta aqui. Ninguém viu isso acontecendo não, viu? Ninguém viu isso acontecendo. Eu tenho certeza, o indefectível Caio fez essa luz aqui pra vocês, maravilhosa, né? Todo mundo tá elogiando, Caio. As duas tá elogiando os negocinhos lá. Ó, é porque vocês estão vendo, ele tá indo. Abriu um sorrisão ali de um lado pro outro. Mas eu garanto que a aquisição dessa expertise aqui, meu filho, foi um trabalho meio silencioso, assim. Passando perrengue, sem dinheiro, sem gravar nada. Trabalhando pra gente abusado, que apesar de ser abusado, lhe ensinava alguma coisa, lhe dava a oportunidade de aprender, foi assistindo o vídeo, foi testando. Veja, a excelência não se faz sem um trabalho silencioso. E aqui vem um ponto. O que é a vaidade? A vaidade é o desejo que você tem de receber a honra que você julga adequada à excelência que possui. Então, essa é a definição. Vamos explicar a definição. Então, suponhamos. Eu acredito que tenho uma determinada excelência. Qualquer uma, sei lá. A pessoa é bonita. Então, qual é a excelência dela? É ser bonita, certo? Tem vários, vamos pegar essa. Uma das excelências dela é ser bonita. Como ela sabe daquela excelência, ela quer receber a honra equivalente ao grau de excelência que ela acha que possui. Então, uma pessoa bonita tenta utilizar a beleza como um elemento de sedução. E quando eu digo um elemento de sedução, eu não estou falando aqui nenhum elemento de sedução necessariamente erótico não, tá certo? Vamos aprender a alargar mais o alcance das palavras, porque elas têm camadas de significado. Então a sedução
aquele movimento de enlace, aquele movimento de convencimento por qualquer natureza que seja. Então a beleza, ela é sedutora. Ainda que essa sedução não tenha nenhuma natureza erótica, mas a beleza é sedutora. Quer dizer, pessoas bonitas, elas tendem a conseguir mais favores, pessoas bonitas tendem a convencer mais, pessoas bonitas tendem a ser tidas como mais agradáveis de se estar perto, obviamente, né? É melhor você estar cercado olhando para coisas bonitas ou olhando para coisas disformes. Então a beleza, ela tem essa atração, esse poder de atração. E a pessoa bela sabe disso. Geralmente uma pessoa realmente muito bonita, ela é bonita desde sempre. Então desde os seus 8, 7, 10 anos, ela sabe que consegue as coisas mais do que outras pessoas. Ela sabe que é ouvida mais do que outras pessoas são ouvidas. Ou seja, ela está acostumada a lidar com esse poder da excelência desde muito cedo. Aí essa pessoa entra num lugar, suponhamos, entra aqui com o indefectível Caio para propor a ele uma gravação de alguma coisa. Caio está com a agenda lotada. E aí ele trata a pessoa com educação, mas ele trata a pessoa com educação sem se derreter por ela. Trata normal. Opa, fulano, tudo bom? Caramba, que massa esse projeto, ó. Infelizmente não vai dar. E a pessoa começa a se sentir incomodada, por quê? Porque Caio não está caindo na sedução. Caio não tratou aquela pessoa com a honra que ela acha que seria adequada à excelência que ela possui. Então, sei lá, o indivíduo fala bem, vamos sair da beleza, vamos para outro campo de excelência. O indivíduo fala bem. E aí, quando ele termina de falar, tem 2 ou 3 pessoas que não concordaram com ele. E ele fica possesso porque as pessoas não concordaram com ele. Como é que as pessoas ousam não concordar com ele, já que ele fala tão bem, já que ele sabe tanto, já que ele se expressa tão bem? Como as pessoas ousam não serem convencidas? Prostrarem-se convencidas é a honra que ele espera receber pela excelência do conhecimento que ele julga possuir. Vocês entendem? A vaidade é isso, você quer receber a honra pela excelência que você julga ter. Mas aí tem um ponto, meu amigo. Se a constância exige um sacrifício oculto, a vaidade vai atrapalhar a constância. Por quê? Quando você estiver fazendo um sacrifício oculto, você vai querer a honra por aquele sacrifício. E aí, quando você não tem aquela honra, você se decepciona. E é como se aquele sacrifício não valesse mais a pena. Por quê? Porque você não recebeu a paga daquele sacrifício. Tem uma passagem da Escritura conhecidíssima, né? Quando Nosso Senhor coloca ali as 3 penitências quaresmais, o jejum, a esmola e a oração. E aí, quando ele fala do jejum, ele diz: quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas, que ficam com um semblante triste, com um aspecto destruído, para que os homens olhem e digam: veja, ele está jejuando, por isso está dessa maneira. Não, quando vocês forem jejuar, pelo contrário, perfumem-se, lavem o rosto, para que ninguém saiba que vocês estão jejuando. E o Pai do céu, que vem em segredo, vos dará recompensa. Aqueles, ele diz essa frase, eles já receberam a sua recompensa. Aí você diz: como assim eles já receberam a sua recompensa? Do que é que ele está falando? Porque qual era a recompensa que eles queriam? Era a recompensa da vaidade, né? Era a recompensa de serem vistos, ou seja, de receberem as honras daquela excelência. Qual era a excelência que eles acreditavam ter? Qual era o bem que eles acreditavam estar fazendo? O jejum. Então as honras àquela excelência já eram a paga. Ou quando Nosso Senhor diz: quando fores orar, não façais como os hipócritas que gostam de rezar nas praças da cidade para serem vistos pelos homens. Antes, eles já receberam sua recompensa. Vocês, quando forem rezar, entrem no quarto, tranquem a porta, e o Pai que vê no oculto vos dará a recompensa. Então, eles já receberam a recompensa. Qual? A de serem vistos, a de receberem as honras. Essa era a paga pela excelência. Então, a vaidade, ela é um impedimento à constância. Muitos de vocês podem ter se perguntado ao longo dessas aulas: caramba,
realmente, por que é que eu sou tão inconstante? Até agora eu não entendi. Talvez seja porque você é muito vaidoso. Talvez seja por isso. Você não está conseguindo se submeter ao sacrifício silencioso por muito tempo. Está começando a ficar incomodado. Incomodado. Mas isso nos relacionamentos, por isso que eu comecei os exemplos, a lista dos exemplos, com o exemplo do relacionamento, porque é algo que tende a acontecer bastante. Mas Pedro, eu estou fazendo de tudo, tentando melhorar aqui, me esforçando, sendo constante em um determinado hábito e a pessoa não está olhando. Não vale nem a pena, eu vou parar com esse negócio. Meu filho, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário, entendeu? Não se faz uma alma constante se essa alma estiver tomada por vaidade. Não dá. A vaidade atrapalha a constância. E aqui eu vou pegar as palavras, como nós vamos fazendo, né? Ao longo das aulas. Vou pegar o parágrafo todo, certo? Rafael Helena Suspende diz o seguinte: quem se deixa dominar pela vaidade nunca poderá ser fiel a um compromisso sério. A vaidade é um veneno mortal para qualquer empreendimento de valor. Este exige muitas horas de trabalho oculto, e a vaidade, ferida no mais íntimo pela obscuridade e pelo anonimato, derrama pela chaga aberta preguiça e tédio, até afogar as melhores determinações. Esse parágrafo aqui está maravilhoso. Quer dizer, a vaidade é uma ferida e o pus que ela derrama é preguiça e tédio, que terminam por afogar as melhores determinações. Você já imaginou aquela determinação que você tem boa sendo afogada numa pus de tédio e preguiça? Cara, é isso que acontece com a gente o tempo todo. O tempo todo. E aí começa a vir uma voz serpentina, luciferina, né? Com a língua bifurcada, tocando aqui, ó, balançando a orelhinha, com a língua bifurcada aqui, dizendo: não vale a pena. Não vale a pena. Ninguém vai ver. Ninguém está prestando atenção. Ninguém está dando valor. Olha o trabalho que tu está tendo para nada. Olha o trabalho que tu está tendo para nada. E a linguinha da serpente, ó, tocando aqui seu ouvido e entrando assim, ó. Ela toca o ouvido, entra, desce até o coração. E aquilo fica lá. Fica lá, dentro da alma do cara. Aquelas palavras ressoando. Não vale a pena. Não vai dar certo. Ninguém está vendo. Ninguém está notando. Você está fazendo papel de besta. Você está sendo otário. Você está sendo manipulado. Não vai funcionar. É melhor você parar. Quem aqui nunca escutou essa voz? Tá, eu duvido e faço pouco. Se ninguém aqui tem escutado essa voz. Todo mundo escutou, cara. Todo mundo escutou. O que é essa voz? São as boas determinações sendo encharcadas do pus de tédio e preguiça que vazam da ferida da vaidade que nós temos na alma. As boas determinações afogadas na pus da preguiça e do tédio que vazam da ferida da vaidade que nós temos em nossa alma. É isso. É uma inversão da máxima de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá diz que nós temos que afogar o mal em abundância de bem. A vaidade faz com que o bem das nossas determinações seja afogado em abundância de mal. É exatamente o movimento oposto. Nada de bom se faz. Nenhum compromisso sério pode ser assumido enquanto nós não estivermos dedicados a erradicar esses movimentos de vaidade na nossa alma, tanto quanto forem possíveis as nossas ações contra a vaidade. Mas espera, às vezes eu não consigo. Eu sei, meu filho, eu também não, Caio também não. Bem-vindo, ninguém consegue o tempo todo, tá certo? Fique sossegadinho, ninguém consegue o tempo todo. Mas o cara tem que ter a consciência
Veja, boa parte do que eu estou fazendo aqui é colocar certos ideais como. Eu ia dizer, certos ideais como ideais. Veja que pessoa para falar bem, para se expressar maravilhosamente, né? Mas é colocar certos ideais de comportamento como metas concretas. O que é que eu quero dizer com isso? Não como algo irrealizável, mas como algo para estar diante dos nossos olhos. E cada momento em que a gente não conseguir realizar aquele ideal, a gente saiba que não conseguiu. Porque uma coisa é você cair sem entender que caiu. Veja, se para o indivíduo rolar ladeira abaixo não significa nada, ele vai continuar rolando ladeira abaixo a vida toda, a vida inteira. Mas quando você sabe o que é uma planície, quando você sabe o que era o caminho, quando você sabe que a pista asfaltada estava ali, você está caindo ladeira abaixo, se afastando do caminho, aí você tem, não, eu estou caindo. Você tem consciência que está caindo. Então essas coisas têm que ficar na nossa cabeça como um ideal realizável, como uma meta, como uma direção a qual nós temos que nos voltar. Percebe? Então, erradicar esses movimentos de vaidade é indispensável à prática da constância. Indispensável. Esses dias eu estava conversando com alguém, pessoa maravilhosa, e nós conversávamos a respeito da questão física, né? Ela estava muito acima do peso, quer dizer, muito não, mas estava razoavelmente acima do peso, mais do que a média das pessoas que estão acima do peso. E nós conversávamos a respeito da vergonha que a pessoa sente em tentar mudar, da vergonha que a pessoa sente em tentar melhorar. Sabe de onde vem essa vergonha? Que impede a constância, por exemplo, em um trabalho físico, em uma academia, em, sei lá, qualquer exercício físico que você se pretenda fazer para ficar com um corpo melhor. Porque toda vez que você se dedica, que você tem um propósito mesmo, eu vou fazer tal coisa, e a constância tá lá, na sua cabeça, você vai fazer aquilo todo dia, aí você já pensa assim, todo mundo vai ver que eu tô tentando. Todo mundo vai ver que eu tô tentando, cara. E quando eu falhar, todo mundo vai ver que eu falhei. É melhor nem tentar, é melhor nem se tentar tão sério assim. O que foi que aconteceu nesse momento? Você tinha um bem, a pus que brota da vaidade afogou esse bem. E aí, você não faz mais nada. Nada. Porque a dor de ter a vaidade ferida é maior do que a dor que você sente de não ter o corpo que você gostaria de ter. Então você está sofrendo. Cara, o sofrimento é real. Você está sofrendo por isso. Você está sofrendo porque já tentou outras vezes e não conseguiu. Você está sofrendo porque você se frustra cada vez que sai. Você se frustra cada vez que, sei lá, vamos botar exemplos bem banais. Você se frustra cada vez que vai comprar uma roupa. Você se frustra cada vez que tem que aparecer em público. Você já evita aparecer em público. Você já evita se encontrar com outras pessoas por conta disso. Mas aquela dor, você se importa. Agora, a dor de ter a vaidade machucada, aí, meu filho, a dor de não ser aplaudido, a dor de não receber as honras que você julga que deveria receber, pelo contrário, de receber desprezo, de receber zombaria, de receber incompreensão, aí essa dor dói mais. Só que essa dor é uma ilusão. Eu entendo que essa dor é uma ilusão. Essa dor não é uma realidade. Quer dizer, o que ela provoca é real. O seu sentimento é real. No sentido de que a dor que você sente é real. Mas o fato gerador da dor é uma ilusão. Ele não é real. E meu Deus do céu, minha gente. Quantas vidas estão paralisadas por conta desse negócio? E quando eu digo quantas vidas, eu não estou falando da vida das outras pessoas, não, tá certo?
Eu tô falando da minha vida e da sua. Quantos aspectos da nossa vida estão paralisados, cara, por conta disso. Estão como que ancorados nessa ferida da vaidade. E aí você diz, eu não consigo conquistar o que eu quero. Sim, meu filho, mas a constância é condição para o progresso. A constância é necessária para você assumir o compromisso que vai levar à excelência. Mas para você ser constante, você tem que acostumar-se ao trabalho oculto, contínuo, sem aplausos, até muitas vezes bem ao contrário dos aplausos. Cercado de vaias, cercado de incompreensões, cercado de zombarias. Se você não está disposto, mas disposto mesmo, a sufocar esses movimentos de vaidade, a constância será uma impossibilidade. O compromisso sério será uma impossibilidade. Portanto, o bem que se deseja alcançar também se tornará impossível de ser alcançado. Ou seja, uma vida estéril. Estéril. É muito curioso, porque, falando a respeito desse assunto, eu sempre lembro de uma pesquisa muito mencionada pelo professor Olavo. Meu querido Olavo sempre falava isso. Sempre falava disso, aliás. Tem uma pesquisa feita, salvo engano, por uma enfermeira australiana. Salvo engano é isso. E que ela começou a perguntar quais os maiores arrependimentos que pacientes que estavam no leito de morte sentiam. Ela trabalhava em UTI, trabalhava com aqueles pacientes assim que já estão praticamente nos cuidados paliativos, né, que não tem mais, o que não tem como reverter o quadro terminal deles. E ela passou muitos anos trabalhando com esse tipo de paciente e começou a coletar os depoimentos desse paciente. É um dos maiores arrependimentos, aliás, o maior arrependimento que estava no topo da lista das dores desses pacientes terminais era a seguinte frustração: eu não vivi a vida que eu queria ter vivido. Eu vivi a vida que os outros escolheram para mim. Cara, toda vez que você deixa de caminhar para o bem, que você abandona a constância por conta da zombaria, por conta da vaidade ferida, por conta da zombaria alheia, né, que termina por ferir a sua vaidade, por conta da ausência de aplausos, por conta da ausência de compreensão. Cada vez que você para, você está tendo a sua vida determinada pela visão dos outros. Você está fazendo com que as outras pessoas construam a sua biografia, meu filho. Então, se você está lá lutando para ser um bom companheiro, uma boa esposa, um bom marido, um bom noivo, uma boa noiva, um bom namorado, uma boa namorada, e alguém diz assim: você está sendo muito otária. Vamos pegar o caso do casamento, que é mais sério, né? Namoro não existe. Namoro, enfim, né? Namoro e uma torta de limão. A torta de limão tem mais futuro. Essa é a mensagem. Caio, eu sempre trago máximas, né? Mensagens de esperança, né? Para largar. Não, claro, entendo o que eu tô dizendo. Namoro é importante, é o primeiro passo. Mas não é o mais sério de todos os compromissos, né? As pessoas me perguntam assim na caixinha: Pedro, qual o motivo para acabar o namoro? Eu falei: qualquer um, meu filho. Qualquer motivo é motivo, tá tudo no jogo. Mas vamos pegar aqui o caso de um casamento, né? Coisa mais séria, compromissalmente séria. Aí chega alguém da família, aquela tia amargurada, aquela tia que nunca construiu nada na vida, aquela tia que é uma senhora de 50 anos, frustrada e amarga, que fica se
metendo na vida dos outros o tempo todo, que não sabe viver a própria vida, que se julga vítima da família, que a família não compreende. Chega esta tia, que eu garanto que em 90% das famílias você tem esta tia. Aí chega essa pessoa e diz assim: mulher, tu tá sendo muito besta. Todo mundo tá vendo que tu tá sendo feita de otária. Todo mundo tá vendo que tu se dedica demais ao teu casamento. Todo mundo tá vendo que tu se dedica demais à tua família. Quando você tá tentando lá melhorar certos aspectos da sua personalidade, suportando às vezes uma falha do outro, isso vale para o homem também, viu? Obviamente. Suportando uma falha do outro, tendo paciência com aquele filho mais problemático, tentando melhorar intelectualmente para auxiliar a educação da criança, que, enfim, a gente sabe o estado da educação atual, né? Você paga 10 mil reais de mensalidade, seu filho chega em casa analfabeto funcional e odiando tudo que você ama. É disso que se trata a educação brasileira. Então você está lá para fazer com que a educação do seu filho não seja destruída. Você está crescendo ali intelectualmente, se dedicando. Essa pessoa fala isso, você se fere, bateu aqui, ficou ferida. É mesmo. Eu tenho que parar um pouco. Fulano nem está olhando o que eu estou fazendo. Meus filhos nem estão entendendo. A minha família aqui não está nem notando o meu esforço. Mesmo eu estou sendo meu bem. Nesse momento, quem determinou a sua biografia foi sua tia amada. Essa pessoa foi quem determinou a sua vida. Entendendo a gravidade desse negócio. E aí você no leito de morte, caso essa enfermeira lhe perguntasse: fulana, qual o teu maior arrependimento? Aí você, sem poder mais fazer nada, vai lá dizer que eu vivi a vida que os outros gostariam que eu tivesse vivido, não a vida que eu gostaria de viver. Não há constância, não há compromisso certo se você se deixar levar pela vaidade. Não vai rolar. Deixa eu só ler um outro trecho aqui. Diz o seguinte, ó. Uma pessoa amadurecida compreende que para perseverar em qualquer campo é necessário desprender-se da vanglória. Sabe que os empreendimentos construtivos não têm geralmente uma expressão espetacular. Não oferecem espelhos para recrearmos o nosso narcisismo. Está convencida de que autêntico herói não é aquele que num lance de audácia brilha por um momento no firmamento da história ou que galhardamente desfila sob o olhar expectante da multidão. Ritmo de marchas empolgantes. Não ignora que o verdadeiro herói é aquele que cumpre com o seu dever um dia e outro até o fim, indiferente aos aplausos e hinos triunfais. É o pai fiel, a mãe sacrificada, o trabalhador honesto, tenazmente responsável nas suas obrigações. O apóstolo que queima a sua vida sem pretender outra coisa que a glória de Deus e o bem dos homens. Mas é também aquele que, no fim da sua vida, olhando para trás, não verá o tempo dispersar a fumaça da vaidade, nem sentirá a nostalgia de quem diz: tudo está consumido. Um homem assim, ao acabarem os seus dias, poderá serenamente dizer: missão cumprida. Ou, com Jesus, tudo está consumado. Pois bem, é isto. Até a próxima aula, pessoal.